E aconteceu o que ninguém espera acontecer quando se está longe de casa. Sofri um acidente, quebrei o braço e precisei passar por uma cirurgia. Pois é, na primeira semana de férias que a família de Nicolas veio da Inglaterra para cá para ficar com a gente numa casa nos Vinhedos, eu fui jogar bola com as crianças, caí de mau jeito e acabei quebrando o braço. Só escutei aquele creque, aquele estalo e vi o osso vindo na minha direção. A única reação que eu tive na hora foi de empurrar o osso de volta para o lugar, porque eu estava com medo de ter uma fratura exposta, mas não tinha mais nada que pudesse ser feito, né? O tio de Nicolas imediatamente ligou para a emergência e a ambulância chegou em mais ou menos 15 minutos com socorristas que falavam em inglês. E ali mesmo na grama eles imobilizaram o meu braço, foi a parte mais dolorida, nem na queda eu senti tanta dor quanto na hora que eles estavam imobilizando. Mas na ambulância eu também sofri bastante, porque a cada buraco, a cada curva eu sentia dor no braço. E o socorrista todo ansioso ficava perguntando para mim toda hora qual o meu nível de dor de 0 a 10, porque se estivesse muito alto, ele ia pedir para o motorista ir ainda mais rápido para o hospital. E então eu fui levada para o Hospital Pellegrin, que é um dos maiores hospitais daqui de Bordeaux. E lá eu tive que aguardar mais ou menos 1h30 até dar entrada, porque eles não queriam me receber porque estavam com lotação. Foi preciso o motorista da ambulância brigar por mim lá para garantir que eu fosse atendida, né? E todo esse momento, desde 9h30 da noite, que foi quando aconteceu o acidente, eu estava sem nenhum tipo de medicação para dor, apenas sofrendo lá na maca, esperando ser encaminhada. E eu fiquei lá aguardando, enquanto isso eles pediram meu nome, minha data de nascimento, endereço, telefone e pediram a carta Vitale, que é o que eu chamo de cartão do SUS francês. A carta Vitale é um cartão verdinho que garante que você receba atendimento médico, realize exames e compre medicamentos com assistência do governo francês, que é chamado de l'assurance maladie. Porque aqui na França o sistema de saúde não é 100% gratuito. O governo paga até 70%, dependendo da situação, e você paga o resto, que não é coberto. Então, por isso que existe uma chamada Mutuelle, que é o sistema de saúde particular, privado, que garante que você receba o reembolso de tudo que o governo francês não cobre. Pois bem, eles também pediram a minha Mutuelle e foi nesse momento que eu entrei em desespero, porque eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Quanto será que vai dar conta desse hospital? Porque o trabalho de Nicolas deu entrada na nossa Sécurité Sociale, que é o sistema social aqui da França, e com isso eu recebi uma atestação de droit, enquanto minha carta Vitale não ficava pronta. Essa atestação de droit garante os mesmos direitos que a carta Vitale. A diferença é porque se eu for me consultar no médico, fazer um exame, eu pago o valor total, o médico me dá um recibo, eu envio esse recibo por correio para então o governo fazer o reembolso dos 70%, que é o que ele cobre. Se eu tivesse a carta Vitale, eu pagaria a consulta, na mesma hora eu ia passar o cartãozinho e em até 72 horas eu iria receber o reembolso do valor pago. Então, com a carta Vitale o processo é bem mais rápido. Por exemplo, eu fui me consultar com a ginecologista e paguei 30 euros. Ela me deu um recibo para poder enviar por carta e assim garantiu o meu reembolso de até 70% pelo governo. Aqui na França eles também têm um médecin traitant, que é tipo um médico da família. Você primeiro tem que se consultar com ele e então ele encaminha você para os outros especialistas para fazer exames. Você é praticamente obrigado a ter esse médico da família para garantir o reembolso total da l'assurance maladie, que é de até 70%. Assim que eu dei entrada no hospital, imediatamente eu fui medicada, né, após passar a lista dos medicamentos que eu tenho alergia, e fui encaminhada para a sala do raio-x. E foi lá que a médica falou para mim que eu tinha quebrado 2 ossos e que seria preciso fazer uma cirurgia para colocar 2 placas. E foi na hora que eu fiquei, o quê? Cirurgia? Eu pensava que só iria colocar um gesso e pronto, estava tudo resolvido. Depois de realizado o raio-x, eu fui colocada numa maca ali no corredor para ficar esperando. Veio então o anestesista perguntar para mim mais algumas dúvidas sobre peso, minha altura, e perguntar se eu gostaria de ter uma sedação geral ou local. Então eu pedi geral porque eu não queria ver nada, não queria sentir nada, só queria que eles fizessem a cirurgia e pronto. Depois disso eu fui encaminhada para uma sala onde eles iam de fato imobilizar o meu braço, né, porque eu estava só com a imobilização provisória, não estava certinho o meu braço. E dessa parte eu não lembro muito bem porque foi preciso administrar morfina para dor,
porque tava doendo bastante. Só dela segurar assim minha mão, já tava assim, os olhos estavam querendo lacrimejar já da dor. Apaguei por 1h30 e quando acordei já tava com o braço todo enfaixado, certinho, sem saber direito o que aconteceu. Eu até perguntei pra enfermeira e ela disse: não, agora você vai ser encaminhada para um quarto. E foi então que eu fui levada para um quarto para tentar dormir um pouco. Minha bateria do celular estava em uns 15%, mas graças a Deus foi suficiente para comunicar a toda a família, avisar a minha situação, como é que eu estava, o que ia acontecer, que ia realmente precisar de cirurgia. No dia seguinte, a enfermeira pediu para que eu tomasse banho com povidina, inclusive passar no cabelo, e vestir a batinha para ir para a sala cirúrgica. Eu acho que eu fui encaminhada, eram mais ou menos umas 11 horas da manhã. E chegando lá, toda a equipe médica se apresentou, todo mundo muito simpático mesmo. Quando eu falei que era do Brasil, tentaram falar que já conheciam alguma região do Brasil, que conheciam músicas, tentaram falar em português comigo. O cirurgião pediu para que eu escolhesse uma música brasileira para ouvir lá na hora. Então, assim, o atendimento foi muito legal. E em questão de minutos eu estava apagada por conta da anestesia. Acordei e fui transferida de volta para o meu quarto, onde fiquei 24 horas em observação até receber a tão sonhada alta. A enfermeira me deu uma papelada assim que eu saí, com todo o procedimento que foi realizado pelos médicos, com as recomendações, os encaminhamentos, porque eu precisava começar a fisioterapia com urgência, contratar uma enfermeira a domicílio para trocar o curativo, enfim. E para a dor, eles receitaram paracetamol, que não foi nenhuma surpresa, porque aqui na França eles receitam paracetamol absolutamente para tudo. Para sair do hospital, a gente tem que passar na faturação, e foi lá que eu descobri quanto deu o total de tudo isso, ambulância, cirurgia, internação, que foi mais ou menos 3.500 euros, mas graças à l'assurance maladie, eu iria pagar apenas 88 euros. Eu não faço o pagamento na hora, eles mandam a carta que demora mais ou menos um mês, então mesmo se eu não tiver dinheiro, eu tenho um mês aí para me preparar financeiramente para poder pagar a fatura. Lembrando que se eu tivesse a Mutuelle, que é o plano de saúde privado, eu não pagaria absolutamente nada. Já no caminho para casa, eu já fui seguindo a recomendação que era para marcar imediatamente a fisioterapia e a enfermeira, e eu utilizei o Doctolib, que é um aplicativo maravilhoso que permite você localizar todos os especialistas da área de saúde, ver que idiomas eles falam, se eles aceitam a carta Vitale, enfim. Tudo sobre o médico está lá listado no aplicativo e você pode fazer a marcação online. E foi assim que eu marquei a minha fisioterapia e a enfermeira a domicílio, porque aqui na França, não sei porquê, a gente não troca o curativo. Esse procedimento tem que ser feito por um profissional de saúde. Como eu já tinha todos os encaminhamentos, eu fiquei pagando apenas a diferença que o governo não pagaria. Então, no caso, a enfermeira veio aqui em casa e eu paguei 5 euros por cada visita dela. Quando eu me senti melhor, uma semana depois passei ao cabinet. Então, o procedimento passou a custar 2,50. Cada sessão da fisioterapia está custando mais ou menos 8 euros, o governo está pagando o resto. Uma coisa que eu estranhei no hospital é porque em nenhum momento eles limparam o meu curativo. E quando eu questionei isso para a enfermeira, ela disse que esse é um procedimento normal. O curativo deve ser trocado a cada 2 dias para diminuir o risco de infecção. E minha cicatriz realmente está super limpinha, super perfeita. Provavelmente na quarta-feira já vou tirar os pontos e depois é só continuar fazendo a fisioterapia para recuperar todo o movimento dos meus dedos, do braço, fazer tudo como eu fazia antes. Eu tô com a suspensão de prática esportiva de academia por 3 meses, que é o tempo de recuperação do osso. Então, depois disso, o médico vai avaliar ou não se eu vou poder voltar a fazer esporte, academia novamente. E mesmo sem ter um plano de saúde privado, eu achei que a l'assurance maladie realmente facilita a vida de quem mora no país, dá acesso à saúde, dá acesso aos medicamentos, aos exames, a tudo, por um valor bastante simbólico. E mesmo se você não tiver condições financeiras de pagar as contas do hospital, das consultas, aqui na França eles têm um sistema chamado AMI, que dá assistência a essas pessoas de baixa renda, inclusive imigrantes ilegais que estão há mais de 3 meses na França. Então eles realmente garantem que toda a população tem acesso a um sistema de saúde de qualidade. E apesar da demora para dar entrada no hospital, no geral eu achei a experiência bastante positiva. Eu fui super bem atendida por toda a equipe médica, todos os enfermeiros, coloquei meu francês para jogo, a estrutura do hospital bastante moderna, a comida maravilhosa, enfim, fui super bem atendida. E eu só não desejo passar por isso novamente, mas eu posso dizer que o sistema de saúde da França funciona. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que se eu souber vou responder. Se inscreva para dar aquela forcinha e até a próxima. A bientôt!